Então, nós precisamos olhar, focar em Deus. A regra bíblica para conviver e solucionar problemas está lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15. A Bíblia diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. E se ele te ouvir, você ganhou um irmão. Então a primeira coisa que Deus pede é que eu e você possamos tomar a iniciativa. Vá. O versículo diz: se ele pecou contra você, vá. Não vá para longe dele, vá em direção a ele. Vai conversar com ele. Vá. Examine a sua própria vida. Trabalhe com o mal que o outro experimentou e não nos motivos pelo qual ele fez aquilo contra você. A gente também precisa entender, meus amados, que nada vem sobre as nossas vidas 100% em vão. Alguma coisa a gente fez. Em alguma coisa a gente errou. Senão a gente não estaria envolvido naquilo. A gente precisa ter humildade. Corrija com espírito de brandura e humildade. Resolva o conflito protegendo o nome do seu irmão. Às vezes a gente fala primeiro para todo mundo. Depois a gente vai falar para Deus e depois a gente vai falar com Ele. Não. Primeiro a gente fala com Deus pedindo graça e depois a gente procura diretamente o irmão. E este texto continua nos orientando, né? Porque ele fala que daí se o irmão não ouvir, aí você vai chamar 2 ou mais testemunhas. E se ainda assim ele não ouvir, aí você vai passar para a liderança da igreja e vai ser tomada a medida necessária. É este o caminho. Então Deus nos dá orientações. Perdoe, aprenda a perdoar. O arrependimento verdadeiro traz restituição. Nós precisamos nos arrepender daquilo que a gente tem feito. Às vezes a gente acha que sempre o outro que é culpado. Antes de encerrar, eu vou falar mais uma ilustraçãozinha para vocês. Tinha uma mulher. Ela estava indo para uma viagem muito importante, ela estava no aeroporto, e ia demorar ainda algum tempo para que o seu voo chegasse, e ela entrou então em uma lanchonete, comprou um pacote de chips, depois foi numa biblioteca e comprou um livro para passar o tempo, e ela então arrumou um lugar confortável, sentou-se, abriu o seu livro e começou a comer os seus chips, o seu biscoito. Aí então ela percebeu que o homem que estava ao seu lado compartilhava do biscoito com ela. Pensa em uma mulher que sentiu-se irada. Ela ficou assim, dura, ela nem se mexia. Ela pensava, mas que atrevimento. Pensa bem, que cara ridículo. Ele está compartilhando do meu biscoito. Ai, que nojo. E ela não se conformava com aquela situação. A cada biscoito que ela pegava, o companheiro ao seu lado pegava um. Até que de repente, ela já muito irada, ela disse, olha, se eu tivesse um pouco mais disposta, eu ia me levantar e falar tantas verdades para esse homem, para esse atrevido, que cara de pau. E ela estava profundamente irada. O seu coração já estava assim, ardendo de raiva. Aí havia apenas um biscoito no pacote. E ela pensou, ahá, agora eu quero ver o que esse cara de pau vai fazer. E para sua surpresa, este homem pegou o biscoito, o último, dividiu ao meio, comeu a metade e deixou a outra para ela. Aí foi a gota d'água. Ela levantou bruscamente, fazendo um gesto de nervosismo. Porque às vezes, quando a gente está com raiva, não basta a gente sentir a raiva. A gente precisa fazer com que o outro perceba que a gente está com raiva. Bater na tampa da panela, fazendo barulho, ou fazendo algum gesto brusco, para que a pessoa sinta que a gente está com muita raiva. Aí ela fez esse gesto muito bravo, muito nervoso, levantou-se, saiu, entrou na sala de embarque e foi para o seu voo. Quando ela entrou no avião, ela sentou-se confortavelmente na sua poltrona. E quando ela foi abrir a sua bolsa, ela viu que o biscoito que ela havia comprado estava lá dentro. Na verdade, o biscoito que ela estava compartilhando não era o dela, era o dele. Ela esqueceu-se que ela havia guardado o biscoito na bolsa. E ao sentar do lado dela um homem com biscoito igual, ela começou a comer o biscoito dele. Amados, quantas vezes eu e você não estamos comendo o biscoito do outro, achando que somos nós quem estamos compartilhando? Quantas vezes nós não estamos invadindo a vida do outro, e ainda assim querendo ter razão, e ainda assim achando que temos direito? Essa mulher, ela sentiu-se tão envergonhada, porque ela entendeu que o sentimento dele foi totalmente contrário do dela. Ele não se incomodou
incomodou, ele não se irou, ele compartilhou tranquilamente com ela, a ponto de dividir com ela o seu último biscoito, sem se incomodar. Ela sentiu tanta vergonha, mas não havia mais possibilidade dela voltar e se retratar. Porque a vontade dela era voltar lá e falar, Senhor, sabe assim, você já se justificou de alguma coisa? Né? A gente volta rapidinho, olha, mas peraí, deixa eu te explicar. E a gente vai lá e começa a explicar nos mínimos detalhes. Principalmente eu sou campeã, assim, da fura, às vezes bola fora, né? Às vezes troca o nome e cumprimenta a pessoa errada. Então, assim, a gente tem que ir lá se justificar. E ela não tinha mais essa possibilidade, porque o seu voo já tinha partido e ela nem sabia para onde esse senhor ia. E ela conviveu com esse sentimento de vergonha durante muito tempo. Então, toda vez que você tiver que compartilhar o seu biscoito, compartilhe com alegria. Porque talvez seja você quem esteja se alimentando do que o outro está te servindo. Mesmo que aquela situação aparentemente demonstre ao contrário. Nós precisamos estar atentos, alertas. E para encerrar, eu quero ler o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Que este é um ponto que nós precisamos verdadeiramente, amados. Não só da boca para fora, não só concordar, mas a gente precisa aprender a viver isso, de verdade. Porque quando a gente comete esse tipo de falha, nós desagradamos profundamente a Deus. Porque nós estamos lidando com filhos de Deus. Toda vez que eu magoo você, eu estou magoando filhos e filhas de Deus. Pessoas preciosas para o Senhor. E todas as vezes que você precisar, são as vezes que o Senhor quer me usar. São as vezes que o Senhor quer usar o irmão que está aí do seu lado. Nós precisamos aprender a amar. A Bíblia diz em Tiago 4,11, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, o julga. Julga o seu irmão. Fala contra a própria lei e julga a lei. Quando você julga a lei, você não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Nós não fomos chamados para juízes, nós fomos chamados como pregadores da palavra de Deus. Então, toda vez que você tiver que orientar alguém, porque nós precisamos orientar, nós precisamos ser humildes diante de Deus e não covarde diante dos homens. É necessário falar a verdade, mas aqui, pautado e orientado pela Bíblia. Falar aquilo que você sente no seu coração que Deus falaria. Falar aquilo que você gostaria de ouvir se você estivesse naquela situação. Amados, vamos analisar que se a gente passar a viver assim, olhando para o outro como nós gostaríamos que as pessoas olhassem para nós, fazendo para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, o mundo seria muito melhor. E aí a gente pode pensar, mas não é assim. Então não vou eu sozinha tentar fazer isso que vai ser tão difícil. Não, não vai ser tão difícil. Precisa começar por mim, precisa começar por você. E através do nosso exemplo, às vezes não é nem do nosso muito falar, amados. Às vezes você pode dizer, não, Senhor, na hora eu não tenho muita sabedoria, eu não lembro as coisas da Bíblia. Dê um bom testemunho. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, que elas vão querer estar aqui onde nós estamos. Elas vão querer servir este Deus que nós servimos, porque elas vão querer ser pessoas diferentes do que elas eram. Agora, se as pessoas olharem para nós e ver que a gente continua sendo do mesmo jeito que eles são, ou do mesmo jeito que a gente sempre foi, que não houve em nós mudança, não houve em nós transformação, eles não vão querer estar aqui, eles vão preferir estar onde eles se encontram nesse momento. A melhor forma de evangelizarmos é darmos um bom testemunho. E nós precisamos começar aqui, dentro da nossa casa. Um com o outro. Porque se nem aqui a gente se respeita, a gente se ama de verdade como precisa ser, como que a gente vai dar esse exemplo lá fora? Não pode haver entre nós divisão, não pode haver entre nós competição. Nunca, meus amados, analise quem está pregando. Nunca pense assim, sente aí no seu lugar e pense assim, nossa, deixa eu ver se essa pessoa vai pregar bem ou mal. Ou saia daqui dizendo, nossa, que palavra boa. Ou nossa, que palavra malemar. Não, amados, vamos sair daqui
sempre falando, Senhor, que essa palavra transforme a minha vida. Independente de quem pregou, independente de quem ministrou, é a palavra de Deus que está sendo colocada. Nós precisamos sair daqui comentando não a vida do pregador, não o jeito que ele falou, que ele se comportou, como ele fala mal ou bem, ou mais ou menos. Não, a gente precisa sair daqui comentando aquilo que foi dito. Aquilo que a gente precisa receber. Senhor, é isso mesmo, eu vou memorizar esse versículo, eu vou viver isso na minha vida. E ao sair, o Espírito Santo continua ministrando em nós. A palavra não se acaba aqui quando a gente age assim. Agora, quando a gente sai daqui e já começa a analisar, não a palavra de Deus, mas o pregador, a gente perde a bênção. Então nós precisamos aprender a tomar posse da palavra, a entender que se eu não estou aqui, se o pastor Nilson não está, se o pastor Roberto não está, outros estarão. Porque é Deus quem levanta, é Deus quem faz. Amados, não se esqueçam disso jamais. Não existe homem ou mulher melhor ou pior. Não existe nenhum de nós nivelado diante de Deus. Deus olha para nós todos da mesma forma. É claro que Ele usa quem se coloca diante dEle e se deixa ser usado por Ele. Mas Deus não olha para você de forma diferente de ninguém. Deus olha para você com um olhar de amor, de graça, de misericórdia. O que nos afasta de Deus não é Ele de nós. Somos nós quem nos afastamos. Somos nós quem muitas vezes retrocedemos. Mas a presença de Deus permanece sempre no mesmo lugar. Da mesma forma, não muda. Não muda. Amém? Amados, que essa palavra possa germinar, crescer e dar bons frutos na minha e na sua vida. Que todas as vezes que a gente for falar ou julgar alguém, ou que todas as vezes que Deus colocar uma situação na nossa frente que precisa ser resolvida, que a gente seja incomodados pelo Espírito Santo para resolver, para fazer. Que o Espírito Santo venha nos incomodar, para que a gente possa fazer exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse feito por nós. E por nós já foi feito muito. Alguém já se deu na cruz, já derramou do sangue inocente por amor a nós. As vestes de Jesus foi rasgada para que eu e você hoje pudéssemos ser cobertos por ela. Para que hoje nós pudéssemos estar em uma situação confortável. Então vamos amar os outros assim como o Senhor nos ama. Com amor de perdão, de gratidão, de misericórdia. Amém? Graças a Deus. Passo a palavra para o pastor Nilson, que vai orar. Pode? Amém. Vamos nos colocar em pé então. Gratos a Deus por este culto, a campanha do mais. Nós buscamos muito mais, mas que eu e você possamos nos lembrar de buscar todas as manhãs ser melhor. Senhor, hoje eu quero ser mais diante de Deus. Pai, amanhã eu quero ser mais do que eu fui ontem. Que se a gente amanhecer assim todos os dias, como que o coração de Deus vai se alegrar? Que a gente nunca se conforme, por melhores que possamos estar, que a gente busque sempre o mais de Deus no outro dia. Que sempre ao deitar a nossa oração também seja essa: Senhor, que amanhã eu faça melhor do que eu fiz hoje. Que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. E o mais de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. Porque Deus faz a parte dele, mas é necessário que nós possamos fazer a nossa, senão as coisas não vão acontecer. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós estamos gratos, Senhor. Nós estamos gratos porque o Senhor fala conosco. Porque nós podemos ouvir a voz e o toque do Senhor em nós, falando e ministrando em nossos corações. Pai, o Senhor sabe que nós não somos perfeitos, nós somos falhos, pecadores, nós erramos, meu Deus. Mas nós estamos aqui diante dos seus olhos para pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que deixamos de fazer aquilo que era necessário que fosse feito. E por todas as vezes que fizemos aquilo que não era para fazer. Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, que se deu na cruz para a remissão dos nossos pecados, nós nos colocamos diante da sua presença nessa hora e clamamos a sua graça, a unção do seu Espírito sobre nós,
para que possamos viver esta palavra verdadeiramente na nossa vida.